Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra. A paz seja convosco, no nome de Jesus. Espero que esse vídeo os alcance com muita tranquilidade, com muita paz, com muita alegria, com muita leveza de coração. Neste vídeo nós vamos falar sobre visão. Como é que você vê a Deus? Como é que você enxerga o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que está presente em toda a sua vida? Como é que você enxerga? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Enquanto a gente conversa sobre isso, você faz o seguinte: ainda não é inscrito não? Pois se inscreva. Se inscreva, que eu vou esperar enquanto você se inscreve. E pega a Bíblia também, tá certo? Enquanto isso, vou tomar um golinho na xícara que eu ganhei da Cida. Olha pra isso aqui, coisa boa. Assim eu mantenho ela pertinho, né? A Cida é uma princesa que acabou de casar, foi embora morar em outro estado, e a gente fica aqui muito feliz porque ela está feliz, né? E se ela está feliz, então tá tudo certo, tá tudo bem, e glória a Deus, e aleluia, e amém. Então, amados, é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre visão. Como é a sua visão de Deus? E como base, deixa eu botar um negócio aqui que eu não sei nem se serve direito. E como base, né, do vídeo de hoje, a Bíblia, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e leia Isaías 40, dos versículos 9 até o 13. E você leia também Salmo 103 e o versículo 5, certo? Então são as duas bases bíblicas para nós conversarmos hoje. No Isaías 40, ele faz algumas perguntas. O profeta, de uma forma romântica, de uma forma poética, ele vem falar da grandiosidade de Deus de uma forma realmente poética, de uma forma romântica e tão grandiosa que tem que ser poética mesmo. Olha só, ele faz a seguinte pergunta: versículo 12: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho? Para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhes ensinasse sabedoria, e lhes dissesse e fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Eu acho bem interessante essa passagem. Eu acho também interessante aquela passagem do Jó, né? Quando ele fez vários porquês, Deus, porque não amaldiçoou o dia, por que eu não morri quando nasci, por que não sei de que, aquele negócio todo. Deus chegou e fez algumas perguntas pro Jó, e o Jó ficou em silêncio e disse: verdadeiramente eu nada sei. Como é que você vê o Deus que você serve? Como é que você enxerga o Deus que você serve? É uma pergunta que você precisa entender. Essas perguntas que eu fiz aqui, a Bíblia fez para nós, são perguntas retóricas. Por quê? Porque ela já tem a resposta nela mesma. Quem é como Deus que mede os céus a palmo? Quem é Deus que tem a terra com o globo em sua mão? Quem é tão grande como esse Deus? Nós não temos nem noção de quanto o espaço mede.
Mas a Bíblia diz que ele mediu o espaço, os céus, a palmos. Isso é falando da grandiosidade desse Deus que nós servimos. E aí no livro de Salmo, versículo 113, o capítulo 113, versículo 5, ele diz assim: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quem faz isso? Vamos pensar, vamos meditar um pouquinho nessas duas passagens bíblicas para nós entendermos um pouquinho e poder descansar o coração e a mente acerca das coisas que Deus tem a nos ofertar, que Deus tem a nos dar, e a tranquilidade que você pode ter a partir do momento que você entender esse Deus. Combinado assim? Você aceita? Tá bem, então fica aqui com a gente. Olha só, como é que a gente vê a Deus? Algumas pessoas veem um Deus tirano, algumas pessoas veem Deus como um Deus ditador, como um Deus poderosíssimo que está disposto a fulminar qualquer um que o desobedecer. Mas a Bíblia, ela nos leva a uma visão, quem serve a Deus leva-nos a uma visão de um Deus poderoso, de um Deus majestoso e misericordioso, a ponto de dar o seu melhor para a nossa redenção, para o nosso resgate, quando ele poderia ter nos deixado para lá, porque um Deus tão grande desse precisa da gente para quê? Mas ele ama e é misericordioso, e isso está na sua essência, e ele nos resgatou para si mesmo através de seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos então agora ter uma visão deste Deus, uma visão focada neste Deus. Para você, meu irmão, que está passando por luta, que está enfrentando enfermidade, que está enfrentando alguma luta, alguma adversidade, está tão grande, está tão difícil para você. Mas se você começar a abrir sua visão, se você começar a mudar o seu modo de ver a Deus, as coisas vão realmente mudar de figura para você. Veja bem, a ciência descobriu uma coisa chamada fóvea. O que é isso, missionário? Descobriram que temos na nossa retina um dispositivo chamado fóvea, que nos dá a capacidade de olhar o quadro geral e nos concentrar num quadro específico. Aí tem os termos técnicos que eu não sei falar, mas são conezinhos nos nossos olhos que faz com que a gente veja o panorama todinho, mas foque em alguma coisa, foque espiritualmente. Nós precisamos ter um foco. Há um Deus misericordioso que foi capaz de dar o seu próprio Filho por nós, e isso já é suficiente para você descansar o seu coração e a sua alma. Combinado assim? Como é que você tem visto a Deus? Vamos pensar mais um pouquinho, tá bem? Vamos lá. A águia, que é o símbolo da visão, o símbolo do voo alto, o símbolo da grandeza, o símbolo da superação, os estudiosos descobriram que ela tem nada mais nada menos que 3 fóveas, ou seja, ela tem a capacidade de ao mesmo tempo conseguir observar num foco só um alvo acima, um alvo à sua frente e um alvo abaixo. Aqui no Salmo 103 o Senhor diz: olha, sou eu quem renova a tua juventude, assim como a águia. Vamos pensar, por favor, pare para pensar. Você já aceitou Jesus, você já creu no Senhor, só que agora você não consegue enxergar o horizonte, você não consegue enxergar as vitórias, você não consegue chegar ao ponto que a missionária sempre está dizendo: oh, minha gente, passa por esse lado, vá por aqui, acredite, vamos embora, vamos, você é do reino. Você ainda não conseguiu, você não consegue ver, você só vê o grande mar absurdamente cheio, bravo. E hoje eu quero convidar você a parar, pare e observe ao seu redor quanta coisa boa você tem. Pare para observar. Nós estamos falando de visão. Então talvez você só esteja olhando o barulho das águas, você só esteja olhando o que os outros estão fazendo. Comece a olhar para você. Talvez as suas asinhas estejam molhadas. Bora sair de dentro da água. A águia, quando ela percebe que ela está envelhecendo, que ela está enferrujando, o que é que ela faz? Ela procura um lugar mais alto e ela se retira. Talvez você precise se retirar de algum grupo que está sugando a sua vida, enfim.
Olha, meu amado, deixa eu te dar um conselho de experiência própria. Há 15 anos, essa missionária que vos fala sofreu de depressão. Durante mais ou menos 4 anos, eu tive depressão e precisei tomar medicamento e posteriormente fiz terapia com psicólogo e tudo mais sendo crente. Eu sou crente, lavado em remito no sangue de Jesus, tenho certeza que eu vou para o céu. Mas acontece que quando os reveses da vida tomam a vida da gente para prova, a gente é provado. Então eu passei por todo o processo, até que quando eu consegui atinar um pouco para as coisas, então eu fiz o seguinte, eu comecei separando tudo aquilo que me fazia mal. Então há um processo na vida da gente, no meu caso foi assim, de que tem momentos que a gente sofre com alegria e sofre com tristeza. Então, de lá para cá, todo tipo de emoção que não me faça bem fisicamente, pode ser de alegria, pode ser de tristeza, eu me afasto. Pode ser de pessoas, pode ser de lugares, pode ser de trabalho, pode ser do que for. Seja o que for, o Senhor disse que renovaria, não é as coisas que estão ao meu redor. Salmo 103 diz que renovaria a mim. Então, para eu me renovar, o que é que a águia faz? A águia se retira, então eu me retiro. Eu me retiro e aí eu começo a renovar minhas forças para que eu possa voltar e ter a mesma visão, que tem a capacidade de ter 3 focos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, vamos aprender com isso. Às vezes você precisa se retirar, às vezes você precisa deixar para lá. Muitas e muitas vezes você deixa a água passar, deixa a onda passar, entende? Para que você possa ver o horizonte e possa subir as alturas. Então, a águia, ela tem 3 focos. Ela pode ver acima, ela pode ver adiante, na sua frente, e ela também pode olhar para baixo. Ela pode ver ao mesmo tempo esses 3 pontos de vista. Se você é crente águia, se você até já ouviu pregação sobre águia, em primeiro ponto, você precisa saber que a águia, ela se renova se retirando. Ela se revigora. E quando ela vai se revigorar, o que é que ela faz? Ela precisa, em primeiro lugar, com o bicozinho já enferrujado, ela arranca todas as garras, ela bate lá na rocha e amolece. Então, com o bico, ela arranca todas as garras. Sangra. Dói. Ser renovado dói. Ser renovado, muitas vezes você perde o amigo, você perde a família, você perde o trabalho, você perde os que se diziam companheiros. Mas qual é a visão de mundo de Deus, de reino de Deus que você tem? Você precisa olhar para um Deus que é tão grande, tão grande, tão grande, que renova você. E aquilo que você não vê, Ele está vendo. Ele é um Deus que, como disse Isaías, Ele mediu o mar com uma conchinha da sua mão. Assim, ó. Que Deus tão grande é esse? Comece a ver um Deus que resolve tudo, que sabe tudo e que até na morte Ele tem solução. Vamos lá. Então a águia, ela sobe e aí ela arranca as suas garras, ela própria, não precisa ninguém descascar ela, não, ela mesma, porque ela conhece, ela sabe o seu limite. Meu irmão, você sabe o seu limite. Meu irmão, por que você precisa da opinião dos outros? Por que você precisa estar engajado com tudo quanto é de coisa que aparece para você? Você não se deu conta que você está morrendo, não? Você não se deu conta que sua energia, sua força, sua alegria, sua paz foi embora? Será mesmo que é isso que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de paz, quer para você? Começa a pensar. Retire-se. Renove-se. O próprio Jesus se retirava do meio de certas coisas. Quando ele terminava aquelas curas, do trabalho dele, ele se retirava para ficar sós com Deus. Você precisa ficar sós consigo e com Deus para se renovar. A águia arranca todas as suas penas, as suas garras e por fim ela arranca o bico. Ela bate na rocha o bico e cai o bico. E ali ela fica esperando tudo nascer de novo. E quando tudo nasce de novo, renova-se a águia, renova-se as forças daquela águia e ela volta novamente com as 3 visões. Olha só, o crente, ele precisa, você e eu precisamos ter essa visão de águia.
não viver uma vida medíocre. Tem gente que aceita Jesus aí acha que agora não precisa mais trabalhar, não precisa mais estudar, não precisa mais participar das coisas. Ele acha que agora, porque ele está no reino de Deus, acabou tudo para ele. Não é assim. Nós ainda estamos no mundo. Nós precisamos conhecer as coisas daqui. Nossos filhos precisam estudar, se formar. Eles precisam de instrução. Nossos filhos precisam de controle. Você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa se vestir. Nós ainda estamos aqui. Só que nosso comportamento é totalmente diferente do comportamento dito mundano, das pessoas que não conhecem e não veem a Deus, como nós vemos. Deus natural, fiel, real em nós e entre nós. Então, meu amado, esse vídeo é mais para você que está sofrendo, que está angustiado e sem conseguir enxergar. Retire-se do meio que está tirando tua visão, para que você possa se renovar e voltar a enxergar as coisas. Então, o crente ele tem que ter uma visão de mundo, daqui, da terra. Ah, não precisa mais estudar? Precisa. Não precisa mais trabalhar? Precisa se informar, precisa ter estudo em tudo. Precisamos ter conhecimento da história, precisamos de tudo isso. Nós precisamos com a visão de frente, com visão humana, né? Nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos estar antenados. Tem uma frase que eu digo com muita frequência. Você pode ser moderno sem ser mundano. Você pode ser moderno sem ser mundano. Você precisa se modernizar, mas não precisa entrar no sistema mundano de desobediência a Deus, tá? Você precisa ter visão de Deus, do céu. Que Deus é esse? O Deus que comanda os ventos, comanda o mar, comanda a terra. É só uma bolinha, é só uma coisinha pequenininha que Deus, ele sabe de tudo. Você pensa que as coisas estão fora do controle? Você pensa que Deus está lá desesperado com pandemia, desesperado com guerra? Ele não está, ele tem o controle em suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe cada crente que vai ser arrebatado, ele sabe cada um onde está, o jeito que está, o que está fazendo, o que está passando. E é por saber disso que ele manda dizer a você, através desse vídeo, que você sossegue esse coração. Aquieta-te, saiba que Deus é Deus. Aquiete-se, deixe Deus trabalhar. Retire-se. Se você já orou tanto e não viu resposta, pare e espere, porque o que você falou não ficou perdido, não. Você está se esgotando desesperadamente. Para. Creia no Senhor. Então você precisa, o crente águia, ele tem que ter visão para cima, sabendo que Deus é soberano, o Senhor, ele é dono de tudo, ele é onisciente, onipresente. Os atributos de Deus ninguém tem. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele faz e sabe e pode tudo. E está em tudo. Oh, meu amado, descansa seu coração. Escuta a missionária aqui, escute, calma. Deus sabe o que é que você está passando. Deus sabe o que é que está se passando na sua vida. Ele conhece tudo. Descansa a tua alma. Para agora. Faça como a águia, se retire. Deixe as coisas acontecerem, mas você precisa se renovar. E, finalmente, nós precisamos ter visão de baixo. Como assim visão de baixo, missionária? Muito bem. Existem 2 pontos de vista nessa visão para baixo. Em primeiro lugar, existe sempre alguém que está inferior a você em alguma coisa. Por exemplo, está inferior a você na condição financeira. Então, estenda a mão, ajude. Tem crente que acha que só orar resolve tudo. Tiago disse que se você for visitar alguém que está com fome, e se você não levar comida e chegar lá e fizer uma oração, essa oração foi inútil. É fé sem obra. Mas se você for levar para ele um alimento, você fez muito mais do que orar. Então, meus amados, tem crente que acha que tudo é orar. Tudo é orar. Orar, o mundo desaba e ele está lá orando. E geralmente esse tipo de gente dificilmente tem resposta. Porque ele fica focado só numa coisa. Mas o crente águia, ele tem 3 visões. Ele tem a visão do céu, ele tem a visão humana e ele tem a visão do que está abaixo dele. Então, em primeiro lugar, meu amado, ajude o seu irmão. Ajude também sem mostrar o que fez. Porque é Deus quem vai justificar. No livro de Isaías 40 diz: Ele trará o seu galardão e o seu salário para cada um segundo a sua obra. Se você fez para alguém ver, você já perdeu o galardão do céu, porque você já ganhou o galardão daqui. Lá no livro de Mateus, salvo engano, capítulo 6, que fala sobre as esmolas. Se eu estiver enganada, se eu me esqueci, eu vou colocar certinho aqui na edição.
Não dê esmola com a mão esquerda, que a direita perceba. Então, o que você fizer, faça para Deus. Quando você for orar, ore para Deus. Quando você for fazer qualquer coisa em relação a ajudar seu irmão, que seja unicamente Deus, fique sabendo. Enfim, irmão, não faça para se exibir. Esse é o ponto. E nem outro ponto que olhar para baixo, a visão de baixo, é o inferno. No livro de Provérbios, que agora eu não me recordo onde está escrito, mas eu vou colocar aqui, ele fala assim: o sábio se livra do inferno que fica para baixo. Então, amado, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que interfere na nossa visão, né? Nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para nós, ao que nós como humanos podemos fazer e estar visualizando o que está abaixo, assim como a águia. Seja você um crente poderoso na sua visão. Deus, ele está com o controle de tudo nas suas mãos. Se você está enfermo, se você está colhendo algum fruto que você sabe que você plantou a semente e agora está colhendo, então, meu amado, Deus é perdoador, ele regenera. Salmo 113, ele diz: é ele quem renova a tua juventude. E ainda diz em uma outra parte da Bíblia que os velhos saltarão, né? Correrão, não se fatigarão, né? Aquele que serve a Deus tem uma renovação, tem uma visão diferente. Quem tem o Espírito Santo tem visão diferente, tem visão de mundo diferente, tem visão de Bíblia diferente, tem visão do céu, consegue viver e experienciar as coisas espirituais. Eu quero aconselhar você: abra os seus olhos, preste atenção no que Deus está fazendo na sua vida. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Eu me lembro na minha juventude de um hino, mas agora eu não lembro o hino. Eu lembro somente da frase do hino, da mensagem do hino, que no hino dizia assim: se Jesus pode entrar em um lugar comigo, eu entro. Se não pode entrar Jesus, não me cabe. Então, meu amado, tem pessoas que os assuntos vão escarnecer, saia do meio da roda dos escarnecedores. Tem pessoas que vão criticar, saia do meio deles, respeite a posição deles. Vocês acreditam? E tem um trator bem aqui perto, fuçando não sei o quê. Para variar, isso daqui é o canal ISCR, né? Então, irmão, busca renovar tuas forças. Se você vai buscar a Deus, você não precisa estar buscando a Deus de penca, não. Tem que estar 200 irmãs junto para você orar, para você se sentir. Não, busca a Deus em particular. Tenha a visão de Deus particular. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Abra os seus olhos. E aí você vai ver a grandiosidade desse Deus. Você vai ver o que Ele já te deu, a família linda que Ele te deu, o serviço, a manutenção da tua casa, a provisão que Ele tem mandado para você, o socorro bem presente que Ele tem estendido na tua vida. Meu irmão, em o nome precioso de Jesus, escuta o que a missionária está dizendo. Abra os seus olhos espirituais, descanse o seu coração, confia no Senhor, estenda o seu coração a Ele. Ele é Deus, Ele te ama e Ele deu o melhor, Jesus. E quando Ele vier, Ele não vai deixar nenhum de nós ficar para trás, entendeu? Ele vem nos buscar, nos levar para casa, e tudo isso daqui a gente vai tirar de letra, porque vai ficar para trás. Nós temos uma eternidade para viver com o Senhor. E Deus te abençoe, espero ter ajudado você nesse vídeo. A águia, ela se afasta para se renovar. Deixe que falem, não se importe não, se importe com você. Arranque esse bico que está enferrujado, as garras que estão enferrujadas, as penas que já estão enferrujadas. Renove-se, olhe para cima e tenha a visão de águia. O Senhor é fiel e Ele é grande. Leia a Bíblia, tá bem? Abraço a missionária, que Deus te abençoe ricamente, que a glória de Deus te envolva de todas as maneiras. Beijo grande para as crianças. Eu sei que tem uma galerinha de criança que assiste a missionária Helena, né, aqui da igreja e também de outros lugares. Eu quero mandar um monte de beijinho para vocês, tá certo? Um dia desse a gente vai fazer um evento com as crianças e aí nós estaremos juntos comendo algodão doce, tá?
Aqui tem uma irmã que tem uma máquina de fazer algodão doce. A gente vai fazer um evento com as crianças e vai encher de algodão doce. Tchau, fiquem com Deus.